Boa tarde a todos e a todas. Com satisfação que nós queremos, então, dar início ao nosso segundo encontro de formação sobre a BNCC e sobre as diretrizes que orientam, que vem aí por meio da Resolução 2 de 2019 para a formação de professores. Esta ação formativa é uma iniciativa do Centro de Educação, por meio do Centro de Educação e também do Centro de Artes, por meio também dos colegiados de pedagogia, licenciatura em educação do campo, que tem aí promovido um debate sobre essas questões e convidado pessoas para fazer uma discussão conosco sobre essa temática. Então, nós tivemos um primeiro encontro na semana com o professor Edivaldo Bortoleto, e hoje nós temos um segundo encontro com o professor Walter Martins Giovedi. Vou passar, então, a palavra para o nosso diretor do centro, o professor Reginaldo, para também fazer uma saudação, e, na sequência, eu faço a leitura das credenciais do Walter, e a gente já para escutá-lo, tá bom? Janinha, obrigado, mas olha, não precisava não. Boa tarde a todos. Bom demais estar todo mundo aqui, mas, Janinha, vamos seguir. Bom, eu não vou poder ficar muito tempo, tá, gente? Hoje no encontro, tenho uma reunião agora da Anfop Sudeste, tá? Aconteceu concomitante, mas eu vou assistir a gravação, obviamente, depois, né, vai ficar no nosso canal do Centro de Educação do YouTube, tá bom? Um abraço para todos, aí vamos seguir junto aí, próximo encontro semana que vem, se Deus quiser, eu vou participar dele inteiro, tá? Um abraço. Gratidão, professor. Então, nós queremos já, desde esse momento, ser aí a presença do professor Walter e também a presença de todos os nossos estudantes, colegas, docentes, e acolhendo o professor Walter, que é o nosso docente da licenciatura em Educação do Campo, também foi professor da Rede Pública Estadual de São Paulo por aproximadamente 10 anos. Ele é doutor pelo Programa de Educação Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desenvolvido estudos sobre currículo libertador e violência curricular na Escola Pública Paulista. Realizou também o seu mestrado no Programa de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, defendendo uma dissertação sobre inspiração fenomenológica da concepção de ensino-aprendizagem de Paulo Freire. O professor Walter é membro da rede freiriana de pesquisadores e é também um dos criadores e coordenadores do Grupo de Estudos e Pesquisas Paulo Freire, da Universidade Federal do Espírito Santo. Assim também como é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas de Educação do Campo da nossa universidade. Então, seja muito bem-vindo, professor Walter. Mais uma vez, gratidão pelo aceite. E passamos a ter aí a palavra e a bola. E agora? Agora sim. Vamos lá, então, Walter. Muito bom. Gente, desculpa. E eu que me preocupei em entrar com antecedência para resolver o problema e o problema aconteceu. Mas vamos lá. Gente, agradeço. Muito obrigado, Janinha, pela apresentação. Pesquisadores e pesquisadoras aqui presentes, estudantes, colegas, parceiros e parceiras do Grupo Paulo Freire, que eu sei que estão aqui. E uma boa tarde a todos e todas. A minha fala tem como tema BNCC, quando a Constituição é desrespeitada. Para desenvolver este tema, eu organizei 5 partes. 5 partes e eu estou aqui dividindo cada uma delas para falar por 5 minutos mais ou menos. A primeira parte são algumas considerações iniciais e falar um pouquinho sobre o significado deste tema para mim e também no contexto, no cenário que nós estamos vivendo. Depois, eu quero entrar na Constituição e mostrar o que ela diz a respeito de pedagogia e a respeito de currículo. Depois, eu quero mostrar o que a BNCC diz. Isso vai ser a terceira parte. A quarta parte vai ser demonstrar por que a Constituição é desrespeitada pela BNCC, que é o tema que está sendo aqui proposto nesta minha fala. E, por fim,
quero conversar sobre como resistir, sem nenhuma pretensão de ter uma resposta única para todo e qualquer contexto. Mas vamos lá, então. Serei aqui preciso, vou tentar ser muito cuidadoso com o tempo, por isso pode ser que em alguns momentos a minha fala fique um pouco mais rápida e talvez na hora do debate algo que fique um pouco aligeirado possa ser esclarecido. Então, considerações iniciais sobre o tema. Primeiro, eu fui professor de escola pública, como a Janinha falou na apresentação do meu mini currículo, por mais ou menos 10 anos no estado de São Paulo, numa escola que ficava na cidade de São Paulo, mas era uma escola da rede pública estadual, e lá eu tive a experiência de trabalhar numa rede que, a partir de 2008, padronizou o currículo, de maneira talvez inédita no grau que padronizou, né? Ou seja, 2008, São Paulo adotou um modelo que eles chamaram de São Paulo Faz Escola, e que era um sistema apostilado, produzido por uma fundação, e que entregava cadernos para professores e estudantes que deveriam ser seguidos em todas as escolas do Estado e por todos os professores e professoras, com um grau de controle e de delimitação das atividades, dos tempos, absolutamente minucioso, tá certo? Então, esta prática, ela não é nova, e eu já vivi ela na pele, né? Bom, o que eu quero dizer é que nesses 10 anos que eu fiquei lá, eu só consegui fazer um trabalho gratificante para mim quando eu rompi com o currículo oficial. Ou seja, eu experimentei, eu tentei, viu? Eu quero dizer aqui para todos os formuladores de currículo em gabinetes, que eu já tentei por muitos anos trabalhar com o que eles propunham, mas a minha experiência pessoal, pedagógica, política dentro das escolas me mostrou que só passou a ser gratificante e efetivamente um trabalho passou a ser significativo para mim e para os estudantes no momento em que eu rompi. Por isso mesmo, este assunto mexe tanto comigo, este assunto da BNCC. E eu tenho convicção teórica e prática de que o currículo oficial é prejudicial para a educação das classes populares. Não estou necessariamente dizendo que currículo oficial padronizado é ruim para as classes dominantes, mas eu tenho convicção absoluta, tanto por experiência prática quanto por convicções teóricas, de que o currículo oficial padronizado ele é absolutamente pernicioso, e eu espero que isso fique claro, mas a minha fala não vai tanto pegar nas consequências práticas desse currículo, mas sim nos seus pressupostos legais. Vejam, várias aproximações, ainda estou na primeira parte da minha fala, podem ser feitas em relação à BNCC. Várias leituras possíveis, né? A palestra do Edivaldo, inclusive, mostrou essas 1000 possibilidades. A fala dele foi uma fala bastante ampla, bastante abrangente, e demonstrou que, poxa, dá para fazer uma abordagem filosófica da BNCC, dá para fazer uma abordagem política, dá para fazer uma abordagem jurídica, dá para fazer uma abordagem histórica, dá para fazer uma abordagem sociológica, uma abordagem pedagógica, dá para fazer uma abordagem de cada campo do saber específico e ver como que a BNCC pensa cada uma das áreas e disciplinas do currículo. Dá para fazer uma abordagem do documento propriamente dito, ou seja, uma análise de documento. Sabemos que quando a gente incursiona pela produção teórica que já foi produzida a partir da BNCC, a gente sabe que a questão da política já teve uma quantidade boa de produções, e quando se faz uma abordagem política, se busca responder à questão quais são os atores envolvidos na BNCC. Ou seja, quais foram aqueles sujeitos que fizeram o trabalho pró-BNCC, quais eram os atores que fizeram o trabalho de resistência dentro dos espaços de discussão política, da macropolítica, Conselho Nacional de Educação e assim por diante, né? Uma abordagem crítico-sociológica, ou crítico-pedagógica e sociológica, talvez nos faria perguntar quais são as consequências da BNCC para o trabalho pedagógico. Ou também poderia nos perguntar quais as consequências para as classes populares.
eu já fiz esse tipo de abordagem, esse tipo de conversa sobre a BNCC, mas não é agora o meu foco. E, portanto, pretendo fazer a crítica jurídica, que tem a seguinte questão que orienta essa reflexão. Será que a BNCC é constitucional? Ou seja, será que a BNCC, quando foi produzida, ela está em conformidade com aquilo que está escrito na lei maior brasileira, que é a Constituição Federal de 88? Esta é a questão que eu tento responder aqui nesta conversa. A minha crítica, portanto, vai incidir sobre esta dimensão constitucional, esta dimensão legal da BNCC, e os argumentos que eu vou utilizar aqui estão num texto que eu e o professor Itamar, que também é professor do Centro de Educação, escrevemos, que ainda não foi publicado, mas já foi finalizado o texto, ele está agora nos seus arremates, e que a gente levantou essa tese de que a BNCC não é constitucional e pretendemos publicar, e as ideias aqui, portanto, elas têm aqui uma dupla autoria. Então vai aí a minha homenagem também ao meu colega, professor Itamar, que está aqui neste momento comigo falando nesta oportunidade. A BNCC, por fim, se torna ainda muito importante, este ciclo todo de debate que está sendo feito aqui no Centro de Educação, por conta da tentativa que existe de controlarem o que se faz dentro das universidades por meio da Base Nacional Comum de Formação de Professores e Professoras, né? Muito bem. Entro no segundo momento da minha fala agora. O primeiro momento, portanto, eu só estava querendo mostrar um pouquinho as justificativas e a relevância do tema. Passei até um pouquinho além do que eu queria, mas eu vou aqui me controlando, tá bom? Para fazer a minha fala, eu vou precisar do apoio de alguns slides, porque eu preciso que todo mundo visualize alguns escritos que estão na nossa legislação e na própria BNCC. Então, eu vou compartilhar a minha tela, começando, então, na segunda parte da minha fala, que é o que diz a Constituição brasileira. Observem o que a nossa Constituição fala sobre currículo e pedagogia. Peço que, por favor, me digam se estão visualizando. Sim, estamos visualizando. Perfeito. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 206, ele nos diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Fixem o que está em vermelho. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. É um princípio da educação brasileira referendado na Constituição Federal do nosso país. Aí diz o artigo 210 da Constituição: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum em respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Observem o seguinte: não está aqui predeterminada pela Constituição qual a interpretação que se deve dar à expressão conteúdos mínimos. A Constituição não diz mais nada sobre o que ela entende por conteúdos mínimos. Ela apenas usa a expressão conteúdos mínimos. O legislador constitucional brasileiro, portanto, não fechou o conceito de conteúdos escolares mínimos, pois sabia que, se assim o fizesse, estaria entrando em contradição com os princípios de liberdade de ensinar e aprender e de pluralidade de concepções pedagógicas.
Percebem? Não é por acaso que a Constituição brasileira não define o que devemos entender por conteúdos mínimos. Porque se você traz uma definição de conteúdos mínimos, você estará contrariando o princípio que estava no artigo 206, que diz que um dos princípios fundamentais da educação brasileira é o respeito pela pluralidade de concepções pedagógicas e pelo princípio da liberdade de ensinar e aprender. Ou seja, se você avança dizendo que são conteúdos, você automaticamente estará adotando uma concepção pedagógica. Por quê? Porque definir uma concepção de conteúdo é necessariamente assumir uma concepção pedagógica como sendo obrigatória. Continuando. Olha o que a BNCC fala. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, ou seja, é lei. A BNCC, no momento em que foi aprovada, se tornou lei. E ela define um conjunto progressivo de aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Portanto, a BNCC está dizendo claramente que ela é uma lei. Se ela é uma lei, ela obriga a que todas as escolas e todos os sujeitos sigam, porque ela tem caráter de determinar o que todos e todas devem fazer. Trago aqui uma síntese do próprio documento, da lógica da BNCC, para a gente poder entender como que a BNCC fez para determinar conteúdos e determinar habilidades de maneira padronizada para todas as escolas do Brasil. Ela começa dizendo, a BNCC, que a legislação brasileira legitima a existência de uma BNCC. E aqui que é a minha crítica. A legislação brasileira não legitima a construção de uma BNCC. Mas ela tenta dizer que sim. Sabe por quê? Porque a BNCC não cita o artigo 206. Procurem o artigo, depois abram o documento e procurem na BNCC o artigo 206 da Constituição. Vocês não vão encontrar. É claro que vocês não vão encontrar. Porque se a BNCC traz o artigo 206, ela estaria realizando um suicídio pedagógico do próprio documento. Depois que ela diz que ela é constitucional, o que efetivamente não é, ela vem com uma ideia de direitos de aprendizagem e a ideia de aprendizagens essenciais, dizendo que essas aprendizagens essenciais são aquelas que todos os brasileiros e brasileiras devem desenvolver na educação básica. Terceiro, esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC traduz em 10 competências gerais da educação básica. Aí, se você abre o documento, tem lá uma página que está enumerando 10 competências gerais. Observação: o documento não revela de onde vieram as 10 competências. Tampouco porque são 10, por que não são 9, por que não são 11, por que não são 15, por que não são 5? Não, são 10. Sem que haja uma explicitação de onde emergiram aquelas 10. Qual a lógica utilizada para chegar nas 10? Quarto momento. Os documentos da BNCC apresentam as aprendizagens essenciais, que todos os estudantes e todas devem desenvolver em cada etapa da educação básica. Então, a BNCC, ela sai das 10 gerais do ensino fundamental e médio e começa a dizer como que elas devem serem desenvolvidas em cada etapa. As competências interrelacionam-se entre si e ganham especificidades em cada etapa enquanto direitos de aprendizagem. Daí surge, se você for acompanhando a lógica do documento, vocês vão perceber lá, vai ter competências gerais da educação infantil, competências gerais do ensino fundamental, competências gerais do ensino médio. A gente vai perceber que aquilo que eram 10 vai se multiplicando em diferentes traduções de acordo com os segmentos. Sexto momento,
As competências gerais de cada etapa são convertidas em competências específicas de cada área do conhecimento dentro de cada etapa. Ou seja, aí a BNCC dá um passo seguinte, que é dizer como que as competências se explicitam dentro de cada área. Linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. 7º momento. As competências específicas das áreas são convertidas em competências específicas de cada componente curricular por etapa. Então, se você olha o documento, você vai perceber, por exemplo, que a BNCC explicita as competências de língua portuguesa, matemática, história, geografia, abrangendo tanto os anos iniciais quanto os anos finais do ensino fundamental e a educação infantil. Por isso, no documento encontramos quadros com competências específicas de história para o ensino fundamental, competências específicas de ciências para o ensino fundamental e assim por diante. Ou seja, vai afunilando do geral para o específico. Até que o documento estabelece o papel que ele acha que cada componente curricular deve ter dentro das escolas. Por exemplo, o componente curricular de história, qual o papel dele nos anos iniciais do ensino fundamental, qual o papel dele nos anos finais do ensino fundamental, qual o papel dele no ensino médio. E, por fim, vem a culminância da BNCC, que é o momento em que ela passa a prescrever objetos de conhecimento que devem ser ensinados em cada ano ou a cada 2 anos da escolaridade. Observação: o documento não justifica de onde extraiu os objetos de conhecimento selecionados, tampouco a pertinência deles para um país do tamanho do Brasil. 10. Cada objeto de conhecimento implica em uma ou mais habilidades, a ele articuladas, determinando-se assim para cada docente exatamente o conteúdo que deve ser trabalhado, e o objetivo que ele deve alcançar em cada ano ou a cada 2 anos de escolaridade dos estudantes. Para visualizar este item 10, observem este quadro. É assim que o ensino de história está organizado pela BNCC nas séries finais do ensino fundamental. Para o 6º ano, se vocês olharem o documento, vão ver que tem 18 objetos de conhecimento previstos, com 19 habilidades para serem trabalhadas. No 7º ano, 16 objetos de conhecimento, com 17 habilidades para serem desenvolvidas. No 8º ano, 25 objetos de conhecimento, com 27 habilidades. E para o 9º ano, 40 objetos de conhecimento com 36 habilidades. Muito bem. O que eu quero aqui demarcar é que a Base Nacional Comum Curricular, ela, quando chega neste grau de detalhamento do que se deve trabalhar em história, você percebe que no total você tem 99 objetos de conhecimento. Se vocês somarem, vocês vão ver que vamos chegar ao número de 99 e 99 habilidades. Aí eu pergunto, qual o espaço de decisão pedagógica que restou para o professor que será submetido a uma avaliação de larga escala que cobrará 99 objetos de conhecimento e 99 habilidades? Qual o espaço de decisão pedagógica que sobra? Portanto, se você passar por cada componente curricular da BNCC, em maior grau ou em menor grau, você terá uma situação semelhante a este do que acontece com a disciplina de História. Por isso, a minha afirmação: a BNCC é a imposição de um currículo único e de uma pedagogia. É a imposição do currículo por competências. E é a imposição, e eu falo imposição porque ela tem força de lei. E se tem força de lei, ela não dá a liberdade de ser contrariada. Ela não pode ser contrariada. Ser contrariada, quando você diz que algo é legal, você está dizendo que quem contraria está cometendo uma ilegalidade.
Portanto, a BNCC, ela é uma decisão por uma pedagogia e por uma perspectiva de currículo. Muito bem. Se nós pegarmos na página 11 da BNCC, a gente encontra essa afirmação aqui, em que há, a meu ver, uma confissão de que efetivamente está se tratando da imposição de uma pedagogia. Olha só o que a própria BNCC afirma. Ao adotar esse enfoque, ela está se referindo ao enfoque com foco em competências, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Ou seja, a BNCC impõe uma compreensão pedagógica única sobre o conceito de conteúdos mínimos. A BNCC transformou conteúdo mínimo, que é aquela expressão que está na Constituição Federal, em pedagogia única. Ela transformou o conceito de conteúdos mínimos em pedagogia das competências, violando frontalmente o artigo 206 da própria Constituição. E por isso que ela omite o artigo 206 no documento dela. Porque se ela explicitasse o artigo 206 no documento, ela não poderia fazer o que faz e não poderia dizer isso que está dizendo neste parágrafo que eu estou apresentando, na página 11 do documento. Ou seja, a Constituição Federal está sendo desrespeitada pela BNCC. A BNCC não tem legitimidade constitucional. Ela está sujeita, sim, a ser questionada se pode estar dentro do ordenamento jurídico brasileiro, já que está contrariando a lei maior deste mesmo ordenamento. Vejam que interessante as consequências disso. Deixa eu só tirar aqui, que eu já não vou mais precisar agora do slide. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Vejam que interessante. Nós somos da área da educação. Tivemos a oportunidade, portanto, de estudar muitas pedagogias. Cada pedagogia que a gente estuda, a gente sabe que tem uma compreensão diferente sobre qual o papel da escola e qual o papel dos conteúdos que passam a ser trabalhados nas escolas, que são trabalhados nas escolas. A rigor, pela BNCC, algumas pedagogias começam a ser proibidas. Por exemplo, pedagogia de projetos está proibida. Se você pegar um livro de pedagogia de projetos e ver o que eles propõem, vocês vão perceber que eles não estão em acordo com a BNCC. A pedagogia de projetos, por exemplo, propõe que se partam de interesses da vida dos estudantes ou de questões que estão emergentes lá naquela coletividade. Pedagogia de projetos passou a ser proibida, pedagogia Waldorf passou a ser proibida, pedagogia de John Dewey passou a ser proibida, pedagogia Montessori passou a ser proibida, pedagogia Freinet passou a ser proibida, pedagogia da alternância está proibida, pedagogia socialista está proibida, pedagogia freiriana está proibida. Vejam, só para citar 8 exemplos de gente que não sabe nada de educação. Certo? Freire não sabia nada de educação. Pedagogia Montessori não sabia nada. John Dewey não sabia nada. Sabe quem sabe muito? Eles são os gênios que sentaram para escrever um documento enumerando habilidades e competências que disseram que são 99 objetos de conhecimento que o ensino fundamental 2 tem que ensinar para os estudantes desta etapa da educação básica. É interessante, né? Porque quando a gente faz mestrado e doutorado, nossos orientadores falam assim, cuidado, você não pode ter objetos de conhecimento múltiplos, você tem que ter um objeto, você tem que delimitar. Mas as crianças e os pré-adolescentes do ensino fundamental podem ter 99. Eles podem. Eles podem dar conta de 99 e os professores deles podem dar conta de 99.
É apenas uma ironia que eu estou fazendo, porque nós sabemos que processos dialógicos de conhecimento exigem que o tempo de trabalho com objetos de conhecimento não podem estar a reboque de uma enumeração tão absurda de quantidade de temas, porque isso sacrifica de modo absoluto todos os processos de construção de conhecimento que não são lineares, que são cheios de idas e vindas, que são cheios de construção de hipóteses, que são cheios de possibilidades de interpretações e diálogos e assim por diante. Ao pé da letra, quem não estiver seguindo a BNCC está na ilegalidade do nosso país. Agora, quem está seguindo a BNCC está na inconstitucionalidade no nosso país. Ou seja, a lei maior do país é ela que está sendo desrespeitada pela BNCC. Por isso, eu e Itamar, quando fomos percebendo que havia essa incongruência, e a gente não fomos os primeiros, certamente, já deve haver um acúmulo de pessoas que perceberam isso, mas é fundamental a gente ter essa segurança. A segurança de que a interpretação correta da Constituição não nos permite dicotomizar o artigo 206 do artigo 210. Você não pode pegar o 210, que fala que o Brasil vai definir conteúdos mínimos, e fazer uma interpretação do 210 sem considerar que o 206 está dizendo é um princípio da educação brasileira o respeito pela pluralidade de concepções pedagógicas. Portanto, você pode sim, o Estado brasileiro, os órgãos que regulamentam a educação, podem, pela Constituição, falar em conteúdos mínimos, sim, desde que não desrespeitem as 1000 possibilidades pedagógicas que a própria Constituição garante. Vejam, chegando aqui nos meus últimos minutinhos. Acabei não falando, quando eu fui mudando de parte da minha apresentação, eu acabei não falando, mas agora eu estou chegando no momento 5, tá bom? Eu acabei juntando o momento Constituição, o momento BNCC e o momento inconstitucionalidade da BNCC. Uma coisa importante também que eu quero dizer é que no artigo que eu e Itamar escrevemos, a gente não está mostrando só que a BNCC é inconstitucional, a gente está mostrando que ela é ilegal. Que existe na mentalidade dos gestores e na mentalidade dos gestores que estão nas secretarias de educação. A gente não sabe qual que é o grau de sabugice, qual que é o grau de incapacidade crítica, a gente não sabe. Mas, efetivamente, há, em última instância, uma base jurídica para a gente resistir? Existe. Terceiro, a sua formação sólida é o que melhor você poderá oferecer para conseguir resistir às tentativas de imposição e de destruição da sua autonomia como professor e professora no seu espaço pedagógico. Ou seja, quem pode legitimar a sua pedagogia quando você desrespeita a BNCC? Primeiro, quem pode legitimar são os próprios estudantes. Quando dão resultados formidáveis a partir de uma perspectiva pedagógica que você utiliza que não segue a BNCC. E você tem que ter esses processos e esses resultados para mostrar. E é claro, você precisa ter gestores, diretores com quem você dialoga e explique e justifique a sua ação pedagógica. A minha experiência lá em 2008, quando veio a imposição curricular em São Paulo, foi deixar na mão da diretora um projeto que eu ia desenvolver, que estava absolutamente fundamentado na perspectiva de Freire, que àquela altura já era um referencial que tinha um relativo domínio. E lá eu lancei mão, sim, de citações, lancei mão de normas da ABNT, lancei mão de produção de um projeto dentro de uma formalidade, de uma linguagem pedagógica bastante consistente. E falei, então, diretora, se alguém vier questionar o trabalho que eu estou fazendo, mostra o projeto e pergunta onde que ele está errado. Lembre-se, naquela época ainda não tinha BNCC. E eu era sindicalizado, então eu sabia que se a coisa apertasse, eu sabia onde que eu ia me socorrer. Porque as pessoas podem falar o que quiser de sindicato. Pode criticar o quanto quiser. Mas vai viver sem. Você vê o que é bom. Muito bem. Gente,
Passei 32 minutos aqui, tá bom? Passei um pouquinho do que eu tinha planejado em princípio, mas o artigo, quando for lançado, ele vai estar muito mais detalhado do que eu fui capaz aqui de expressar. Eu tive que correr bastante por conta do tempo limitado e espero que tenhamos algumas outras oportunidades para conversar sobre como resistir a este embuste chamado BNCC. E também discuti-la de um ponto de vista mais pedagógico, vale a pena, e se a gente tiver a oportunidade em breve, também podemos fazer essa abordagem que precisa também ser desenvolvida e que tem as suas especificidades. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e nesse tempo que resta, aqui de 20 minutinhos, eu espero que a gente possa esclarecer um ou outro ponto que não ficou claro. Então, professor Walter, aqui no nosso chat também muitas manifestações de agradecimento e parabenizando também pela sua fala. Nós temos comentários e temos 2 perguntas e também estão abertas aí as inscrições para quem quiser pergunta, algo quiser falar a pergunta e não colocar no chat. Alguns comentários, né, o mais triste foi como eles impuseram isso para nós, comentário da Chimerli, Marlúcia, a Constituição Federal e a LDB um currículo plural. Druziane, a BNCC critica a visão eurocêntrica e a usa o tempo todo, ela também é contraditória. Professora Vera agradecendo, obrigado, professor Walter, pois era exatamente a minha dúvida, gratidão. Foi em relação à questão da ciência, né? E aí nós temos as perguntas. Deixa eu descer aqui. Parabéns, professor Walter, muitos parabéns. Tem uma dúvida aqui da professora Vera, ela colocou no chat. Então, pergunta aqui. Marluce fez uma pergunta, colocou no chat. Maria e Vera, vocês querem que eu faça a leitura da pergunta ou vocês querem fazer a pergunta? Tá. Então, Walter, primeira pergunta é da professora Marluce. As diretrizes curriculares na sua educação básica têm outros princípios e concepções. Elenco debate sobre gênero, sexualidade e relações raciais. Como ficam essas 2 normativas, já que as diretrizes não foram revogadas? Ok, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é da Maria da Penha. De que o professor lida com essas imposições? A pergunta da Maria da Penha aí ao encontro da questão da resistência. E da professora Vera. Professora, a gente fazer ou é para ler? Pode ler, Janinha. É porque, na verdade, eu estou gostando tanto de ouvir, porque eu tenho ficado, de certo modo, angustiada, desde que essa semente da BNCC foi plantada e o modo como ela veio. E como eu trabalho com a formação de professores de arte, e até quando o Reginaldo convidou para participar, eu falei, caramba, é a oportunidade para que eu possa entender isso. E aí eu estou acreditando, desde o primeiro momento, na fala do professor Walter, já começou a se abrir um leque bom para mim. E outro dia o professor Edivaldo, eu não pude participar, fiquei muito triste, inclusive. Mas, e agora, quem sabe, ele me diga, porque tá aí a minha dúvida, assim, que é isso que eu quero saber. Eu estou angustiada falando para os meus alunos. Até onde nós vamos ter que, lembrar do Zagallo, engolir a BNCC? Tá. Então, a pergunta dela, Walter, só complementando o que ela colocou, é só agora, desse embuste? E são essas 3. Beleza. Bom, muito obrigado pelas provocações. Então, Marluce, as DCNs, a meu ver, estão automaticamente revogadas no Brasil. Elas estão revogadas.
elas não estão oficialmente revogadas porque isso tem um ônus político, você fazer este movimento de dizer claramente que você está revogando. Mas, inclusive, se você pegar a resolução do CNE de número 4 de 2010, que é uma bela resolução, que traz conceito de currículo bastante abrangente, é uma resolução que fala das várias etapas da educação básica, inclusive ela pauta a educação do campo. Ela é uma resolução que trabalha com uma perspectiva de currículo absolutamente contrária a tudo que a BNCC é. E ninguém disse que o CNE, a resolução do CNE, número 4 de 2010, foi revogada. Ninguém falou isso. Mas, efetivamente, a gente sabe que quando uma BNCC com este grau de detalhamento é aprovada e entra em vigor, ela tem um efeito devastador nas redes. E ela passa a virar um mantra. E ela passa a ser utilizada como mecanismo de assédio de gestores que se dobram para esses tipos de comandos sobre professores e professoras. Então, considero que as DCNs, elas não tinham este grau de violação da Constituição. Entendo que não, mas alguém poderia, inclusive, fazer uma leitura que mostrasse que sim. Mas a BNCC, quando delimita objetos de conhecimento e amarra esses objetos de conhecimento a provas de larga escala, está dizendo para nós, Paulo Freire é proibido. Está dizendo para nós, John Dewey está proibido. Está dizendo para nós, se alguém for fazer uma interpretação mais radical, Vygotsky está proibido. Está dizendo para nós que todos os clássicos da educação se tornaram subversivos dentro da ordem pedagógica do nosso país. Considero que as DCNs não tinham esse problema e a BNCC tem. A BNCC tem. Até porque, quando você diz que o papel da educação é desenvolver habilidades e competências, você está imediatamente dizendo que tem pedagogias que já estão realmente na contramão desta premissa. Efetivamente, Freire, quando você perguntar qual que é o papel da educação, a resposta de Paulo Freire não seria essa. Ou seja, se essa resposta de que são habilidades e competências é lei, então Paulo Freire é ilegal. Como lidar com a imposição e até onde podemos engolir as duas perguntas seguintes, né? A BNCC. Eu, às vezes, fico me perguntando o que eu faria se eu estivesse na pele dos professores da educação básica neste contexto de BNCC. Repito, eu estive no estado de São Paulo no contexto de padronização curricular por meio de um projeto estadual. Lá, eu me recusei. Mas para eu me recusar, eu sentei na mesa da diretora, olhei no olho dela e falei, diretora, eu tenho um modo de trabalho que segue outra perspectiva. Este modo de trabalho está aqui fundamentado neste projeto que eu estou entregando na sua mão. Era um projeto de 30 páginas. Neste projeto eu estou dizendo como que eu faço para selecionar conteúdo, como que eu faço para desenvolver os conteúdos e como que eu faço para saber se os alunos estão aprendendo ou não. E o interessante é que quando chegava na reunião de conselho de classe, eu levava todas as produções dos estudantes. E sabe o que acontecia? Os professores e professoras que seguiam o currículo oficial não levavam, dizendo que os estudantes não tinham feito nada. Era uma forma que eu tinha de falar, bom, se alguém me questionar, eu tenho as provas materiais na minha mão. Não eram provas no sentido de que os alunos fizeram prova comigo, não. Eram provas no sentido de que documentos que eu utilizava para falar, olha o que esse estudante escreveu, olha como ele enfrentou essa questão, olha como ele pensa este problema. Então, quando eu tinha isso em mãos, eu estava mostrando que havia produtos que a perspectiva que eu adotava estava gerando. E que, de repente, estavam sendo muito mais convincentes do que os produtos que efetivamente nem existiam das outras, de quem seguia o currículo oficial. Porque o currículo oficial, ele tem um defeito de nascença. Ele não sabe o que está se passando na cabeça dos estudantes. Isso, em outro momento, pode ser aprofundado, tá bom? Porque como a abordagem aqui não foi a pedagógica, então isso exigiria um pouco mais de
de detalhes e de argumentos. Sei que tem mais pessoas aqui, então vamos lá, ainda temos um tempinho aqui para mais intervenção. Temos 2 pessoas inscritas, professora Priscila, professor Aldo, e professora Rosali quer se inscrever também? Professora Rosali, então, Walter, você ainda tem 10 minutinhos, tá? Vamos lá. Eu estou acompanhando aqui no canal também muitos elogios, tá? O Edivaldo levantou a mão primeiro. Então, professor Edivaldo primeiro, Priscila e na sequência Rosali. Tá bom, obrigado, Priscila. Se você quiser, né, no exercício, né, quer dizer, no manejo da própria BNCC no cotidiano da escola, para não perder essa dimensão de uma pedagogia que tem esse caráter subversivo, então, porque de um modo ou de outro ela se apresenta enquanto lei. Claro, sabemos que na ordem da inconstitucionalidade e da ilegalidade, né? Então, na verdade, eu acho que como que a gente vai descobrindo essas estratégias de uma desobediência civil crítico-pedagógica, se servindo de toda uma pleiade que você nomeia aqui, desde John Dewey a Paulo Freire, passando por Vygotsky, Montessori, etc., etc., né, que você nomeia, enfim, de todos os clássicos subversivos nessa sua exposição. Parabéns pela sua... Mercado, né? Por que eu digo isso? Porque os intelectuais orgânicos que produziram a BNCC, eles nunca falariam uma coisa dessa, nunca assumiriam uma coisa dessas, justamente por aquele jogo dos 60%, 40%. Então, você é livre para fazer o que quiser, trabalhar com qualquer pedagogia de projeto, desde que você cumpra as habilidades, né? Desde que quando aquele registro lá, que está do lado de cada habilidade, for verificado nas avaliações em larga escala, ele possa ser comprovado, né? Possa ser comprovado que aquilo foi trabalhado, né? Só que daí, qual que é o problema que a gente tem aí? É porque quando a gente está tensionando esses proibidos, quando a gente está falando dessas outras pedagogias mais progressistas, né? Existe aqui uma proibição que é aquilo que mata ela em sua substância, né? Então, quando a gente está falando aqui entre nós, é nítido para a gente que essas outras estão interditadas. Só que como isso é colocado dentro de uma comunicação mais corrente, ou dentro de uma exposição disso, ou dentro desses cursos mais aligerados, né? Que o professor segue sendo livre para fazer o que ele achar que deve fazer, trabalhar com pedagogia que ele achar que deve trabalhar, desde que ele cumpre as competências, né? Então, é uma ideia mesmo de liberdade bastante hipócrita, né? A gente pode pensar com isso, né? Bastante mentirosa aí, que combina com os embustes que vocês foram trazendo, né? Obrigada. Rosali. Boa tarde. Parabéns, Walter, gostei muito das suas reflexões, na verdade, estou querendo um pouco ir na sua direção mesmo, né, potencializar algumas falas que você trouxe, né, quando você diz, claro, que a BNCC, né, então é uma base, uniformiza uma pedagogia, né, uniformiza e homogeneiza também, né, uniformiza uma pedagogia, é claro, porque tem uma base comum, então uma pedagogia que atenda aos interesses de quem? Né? Quem está por trás dessa base? Né? Quais são os interesses que estão, nesse momento, né, sendo pautados? Né? E homogeneiza os sujeitos da educação. Né, apaga as diferenças, apaga os contextos culturais, históricos, sociais, né, quem são os sujeitos da educação, né, que classe pertence, então tudo isso, gênero, classe, etnia, as diferentes línguas que são faladas no país, tudo isso é padronizado. E se eu trago, né, um pouco aqui para a educação infantil, eu vejo muito mais problemático ainda, porque é uma base que traz um formato de uma educação por etapas, né? Então, ela traz os campos da experiência que devem ser discutidos e trabalhados pelos professores
direcionadas para cada etapa. Então, já traz, inclusive, esses campos com os conteúdos que devem ser trabalhados para as crianças nas diferentes etapas, desde a creche à pré-escola. Também traz uma discussão de preparação para o ensino fundamental, algo que nós também já vimos superados na nossa área da educação infantil. No momento que nós estávamos no grande debate das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que traz as brincadeiras, as interações para se pensar no currículo para essas crianças, então a base vem na contramão desses eixos que nós primamos na educação infantil. Então, assim, só estou reforçando os seus argumentos e dizer que não dá para pensar num país plural, né, uma pluralidade de grupos étnicos, culturais, linguísticos em apenas um currículo. É apagar, de fato, a diferença, é, de fato, pensar em uma única classe, um único grupo, né, e única raça. Que país é esse, né? Que currículo é esse, que educação é essa que nós primamos para esse país? É isso. Walter? Perfeito. E, assim, começando pelo comentário da Rosali, eu acho que é essa questão, Rosali, que nos convida a fazer a abordagem pedagógica da BNCC. Ou seja, acho que aí a gente deve, sim, explorar em que medida a BNCC acaba impondo uma violência simbólica, resgatando aquilo que o Bourdieu trouxe lá nos anos 70. De que maneira que quando você impõe aquilo que é seleção cultural de determinada classe social para uma outra, qual que é o resultado que isso gera para essa outra? Não dá para dizer que a BNCC foi feita com base naquilo que o brasileiro precisa. Bom, quem é o brasileiro? Então, a desconstrução pedagógica da BNCC precisa ser feita. Espero que aqui nesse ciclo a gente também tenha a oportunidade de fazer uma fala específica sobre esse ponto. A questão que o Edivaldo coloca, ficou uma pergunta muito bem elaborada. Como fazer desobediência civil pelo manejo da BNCC? É uma questão que eu acho que pode gerar aqui muitas possibilidades de resposta. Eu, como freiriano, diria em princípio, bom, eu teria que ficar fazendo uma retorção de Paulo Freire até não poder mais para tentar selecionar algo que não seja do universo dos estudantes, que seja demandado pelo universo dos estudantes. Ou seja, a BNCC já me dá objetos de conhecimento que supostamente são necessários. Mas quando eu vou fazendo investigação do universo dos estudantes, eu descubro que outros objetos de conhecimento são necessários e que, por acaso, coincide com a BNCC. Mas olha que interessante, às vezes coincide que o objeto de conhecimento necessário no 6º ano do ensino fundamental é um que a BNCC tinha dito que tem que ser ensinado no 9º. Então já temos um problema aí, que é como que a gente vai fazer esse tipo de desobediência civil diante dos olhos dos órgãos repressores dentro das escolas, né? E a Priscila coloca a questão dos 60% e do 40%. É isso mesmo, Priscila. E o que eu quero aqui sustentar é que a Constituição diz que é proibido, já 60% determinado por uma pedagogia já está proibido pela nossa Constituição. Ou seja, mesmo que eles vierem com esse papo, não, mas existe 40% de liberdade. Mas a Constituição não está dizendo que só 40% de liberdade as escolas têm. A Constituição diz que é princípio da educação brasileira a liberdade de ensinar e aprender e a pluralidade de concepções pedagógicas em 100% do tempo. E outra coisa, né? Quando tem 99 objetos de conhecimento para estudantes entre 11 anos de idade, 14 anos ou 15 anos de idade, e eu quero saber qual que é o tempo que sobra para os 40%. Porque se um professor de história for dar aula para esses 4 anos e for trabalhar os 99 objetos de conhecimento, eu estou curioso para ver onde que ele vai encaixar 40% de liberdade. Então, efetivamente, isso aí é só mesmo para eles se apropriarem do discurso que eles sabem que, isso o Edivaldo trouxe na fala dele, que historicamente foi construído pelo movimento progressista da educação para tentar ser palatável. Mas, efetivamente, eles sabem que o que eles querem é que os 60% se torne 100%.
É esse que é o projeto, e é isso que os manuais, os materiais didáticos e apostilas que emergirem deste processo vai contemplar. Passou aqui um pouquinho do tempo, Janinha, mas não tanto assim. Então tá ótimo. Temos aqui 18 horas e 4 minutos, nosso tempo estimado é até às 18 horas, e acho que a gente está assim, bem dentro do tempo, 4 minutos é bem pouquinho. Tá? Então, nós queremos assim, agradecer mais uma vez, Walter, você pode se apropriar aí das palavras que estão no chat, dizer também para todos vocês que as nossas discussões, elas continuam, e que essa reflexão sobre a ABC, ela está intimamente relacionada à reflexão sobre a Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação de 2019, tem um impacto muito significativo no sentido de nós pensarmos a formação dos professores, tá? Porque nós aqui, nós trabalhamos com formação de professores e nós também atuamos como professores, tá? Então, temos aqui sujeitos que estão passando pelos impactos da implantação da BNCC, e temos aqui sujeitos que são estudantes, que também serão impactados por essas diretrizes, que vêm aí alinhadas com a BNCC, também dentro dessa mesma perspectiva de padronizar a formação, de aumento da diversidade. Então, é todo um debate que se enreda desde a formação dos professores até a atuação dos professores no âmbito da escola. Então, eu entendo que a gente vem fazendo, assim, uma discussão já há algum tempo, alguns professores, pesquisas, fazendo um debate mais a fundo das questões da BNCC. Com a chegada dessa resolução de 2019, eu acho que nós tivemos aí um impacto muito maior e uma preocupação muito maior em relação a esse debate que se faz tão necessário e a essa resistência também que se faz tão necessária e que se inicia com o processo de conscientização. Então, nós acreditamos que esse ciclo que nós estamos vendo aqui no Centro de Educação é um ciclo de debate, de conscientização e de formativo, e que, sim, vai produzir resistências no âmbito da sala de aula, no âmbito da desobediência civil e no âmbito, sim, da implantação e do trabalho que nós podemos empreender, tanto na escola básica, nos nossos municípios, na rede estadual e também na universidade. Tá? E assim nós queremos seguir, então, parabenizando e agradecendo já todas as falas, todas as colaborações. Vocês que semana que vem nós teremos um outro encontro formativo, ainda não fechamos a data, mas estaremos ainda no final dessa semana, mais tardar no início da semana que vem. Tá? Contamos aí com vários colaboradores, vários parceiros, um belo trabalho que a gente vem construindo. Gratidão a todos e a todas, uma boa noite, e mais uma vez, Walter, gratidão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Walter. Tá muito bom. Valeu. Um abraço a todos. Valeu bastante. Eu vi até a Rosali. Boa noite. Saudade da Rosali. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.